meus amigos, chave, como eu costumo dizer, quando via o Papa mudavam de canal, agora quando veio o Papa põe mais alto. O estado de graça do Papa Francisco tem representado para algumas pessoas um estado de choque. Porque para alguns católicos um Papa não se comporta assim, ponto final, e para algumas pessoas que nunca vão gostar de Papa nenhum, ponto final também, este sucesso mediático de Francisco é um grande incómodo. Se o João Paulo II era um homem que falava para toda a gente, e quando falava para toda a gente chegava a cada um, eu penso que o Bergoglio é um homem que fala a cada um, e falando a cada um chega a toda a gente. O Papa, o que tem de realmente novo é a forma como diz as coisas. Os grandes princípios que ele utiliza não têm nada de novo. É um homem que tem um conhecimento do que é a pobreza, que temos que ter esperança em que tenha fruto a sua intervenção. Na passada quarta-feira, o Papa esteve na Praça de São Pedro. Era dia de audiência geral e também de São José. Precisamente há um ano atrás, Francisco celebrava neste local a missa que assinalava o início do seu pontificado. Por esses dias, o mundo ia ainda descobrindo quem era o novo inquilino do Vaticano. Dias antes tinha-se apresentado na varanda central da Basílica, desde logo despojado das vestes sumptuosas, apresentando-se como Papa Francisco e inclinando-se perante a multidão com humildade, pedindo a sua oração. Desde então a surpresa multiplicou-se e deu lugar ao espanto, à percepção de uma igreja diferente, próxima, acolhedora, simpática, compreensiva, perante a complexidade que marca a vida dos homens e das mulheres do nosso tempo. Foi a perplexidade que este homem continua a despertar que levou muitos à Universidade Católica Portuguesa. Um colóquio promovido pela Agência Eclésia, Rádio Renascença e Universidade Católica, descodificava o sucesso do Papa Francisco, um Papa que caminha e conduz a Igreja numa época de incertezas, numa Europa débil e sem rumo, numa geografia política instável, onde, nas palavras do professor Adriano Moreira, o inesperado apenas aguarda por uma oportunidade. Mas o professor reconhece, no pontificado de Francisco, uma intencionalidade bem mais vasta que a pastoral. Uma missão política que quer devolver valores aos ambientes que progressivamente os foram perdendo. Julgo que é absolutamente claro que ele assumiu esse dever e, sobretudo, assumiu em termos que são inovadores quanto ao método. Ele cultiva a autenticidade. Ele sabe que o gesto é uma forma de comunicar que, por vezes, é mais forte que a palavra. É um homem que tem um conhecimento do que é a pobreza, que temos que ter esperança em que tenha fruto a sua intervenção. E o dedo pontifício apontou sistemas económicos, reféns da ganância, e escreveu que esta economia mata e que o destino universal dos bens está sempre acima da legitimidade da propriedade privada. Nós defendemos o princípio da propriedade privada como se ele fosse mais importante do que o princípio do destino universal dos bens da terra. Ora, o pensamento da Igreja sempre disse, e o Papa agora insiste uma vez mais, que o princípio da propriedade privada não pode contrariar o princípio do destino universal dos bens da terra, que nos dizem que Deus criou os bens para o uso de todos os homens e mulheres, claro. Foi a sua primeira exortação apostólica, a alegria do Evangelho, e nela Francisco escreveu que seria uma paz falsa, aquela que servisse como desculpa
para justificar uma organização social que silencie ou tranquilize os mais pobres, de modo que aqueles que gozam dos maiores benefícios possam manter o seu estilo de vida sem sobressaltos, enquanto os outros sobrevivem como podem. Eu penso que quem leva a sério este documento do Papa tem por cima dos seus ombros, estou a falar dos cristãos, tem por cima dos seus ombros uma tarefa verdadeiramente de uma revolução intelectual. Num campo da economia, embora nós saibamos que há por aí já um grupo de economistas célebres que já têm para si que a atual teoria económica não serve. Não encontraram ainda uma teoria alternativa. Mas já é um ponto importante saber que não há dúvidas de que esta economia não serve. Come questa è una crisi dell'uomo, una crisi che distrugge l'uomo, è una crisi che spoglia l'uomo dell'etica. E nella vita pubblica, nella politica, se non c'è l'etica, un'etica di riferimento che ci fa trascendente tutto è possibile e tutto si può fare. E noi vediamo, quando leggiamo i giornali, come la mancanza d'etica nella vita pubblica fa tanto male all'umanità intera. Aquilo que está em causa é o tipo de ser humano que nós estamos a fabricar. Uma das características, para mim, do consumismo é nós termos uma felicidade baseada em coisas. Daqui resulta que, por mais que tenhamos, a sensação que temos é que a nossa felicidade depende daquilo que ainda não temos. E isso polariza completamente a nossa energia vital. E o Papa diz aqui que nós ficamos transtornados até que tenhamos a última coisa que a economia criou. Se gli investimenti nelle banche, tutto calano un po', tragedia, come si fa? Ma si muoiono di fame la gente, non hanno da mangiare, non hanno salute, no? Non passa niente. Questa è la nostra crisi di oggi. È la testimonianza di una Chiesa povera. Per i poveri va contro questa mentalità. O que me preocupa nisto tudo é o único aspecto em que todos os partidos políticos portugueses e todas as facções políticas portuguesas estão de acordo. É aquilo que mais me preocupa. Todos estão de acordo que nós precisamos de talentos, de qualificações, de excelências, de competitividade. Não há partido político nenhum que diga que não está de acordo com isso. E eu pergunto, então nós vamos ter uma sociedade inteira e um mundo inteiro só com génios? E os que não sejam génios? Não terão lugar? Mas este Papa não fica à espera da mudança. Ele quer ser protagonista da transformação. Ele e todos os que estiverem dispostos a uma revolta positiva que transforma a indiferença e o desânimo em energia de uma sociedade nova. Eu peço que vocês sejam revolucionários, que se rebelem contra esta cultura do provisório, que no fundo crê que vocês não são capazes de assumir responsabilidade. Para além das questões de estilo, para além do Papa ficar bem na fotografia, de ser fotogénico e mediático e soar bem e ter pinta e graça às coisas que ele diz, esta frase que ele disse, no contexto em que a disse, nos tempos em que a disse, parece-me uma coisa fortemente fundada, acredito eu, na ideia de fé. Porque, no fundo, parece-me que aquilo que o Papa Francisco nos está a querer dizer é que não tenhamos medo de sermos homens de fé.
e de acreditarmos nas coisas que Deus tem planeadas e sonhadas para nós. Por favor, no licúen la fe en Jesucristo. Hay licuado de naranja, hay licuado de manzana, hay licuado de banana, pero por favor no tomen licuado de fe. La fe es entera, no se licúa, es la fe en Jesús. Es la fe en el Hijo de Dios hecho hombre, que me amó y murió por mí. Somos tão tontos como Pedro, extasiado quando vê Jesus no mar da Galileia ressuscitado. Somos tão diligentes para as coisas erradas como Marta. Somos tão pequenos e curiosos como Zaqueu. Somos tão mortos como Lázaro, etc. E nesse sentido, a contingência dos tempos que vivemos é apenas isso, é apenas uma contingência, e acho que esta frase do Papa a pedir para nos rebelarmos contra esta cultura do provisório, contra esta cultura do imediato, da fragmentação, esta cultura e esta ideia de que a nossa vida deve ser uma série ininterrupta, quase demoníaca, de reclamos publicitários de um minuto e meio, esta vida de êxtase, ressaca, êxtase, ressaca, êxtase, ressaca. Parece-me que não passa disso mesmo, de uma contingência, e é exigido a nós que tenhamos a fé suficiente para ultrapassar esta contingência. Não tenha medo daquilo que Deus lhes pide. Vale a pena dizer sim a Deus. Nele está a alegria. Há um certo gozo pessoal por me sentir do outro lado da barricada, por me sentir em contracorrente, em contracultura, quase em modo guerrilha. E isso pelo menos a mim pessoalmente deixa-me com vontade e com entusiasmo para fazer coisas. Porque de algum modo, se há 30 anos atrás ser punk seria ter o cabelo despenteado ou espetado, desrespeitar fotografias da Rainha de Inglaterra ou de outras figuras de autoridade, participar em motins só porque sim, hoje em dia parece-me que ser punk é ter o cabelo penteado, casar e ter filhos. A ousadia da família, a aventura de educar e o desafio imenso que é amar alguém saíram reforçados após as palavras de Francisco no encontro com as famílias. Per portare avanti una famiglia è necessario usare 3 parole. Voglio ripeterlo. 3 parole. Permesso, grazie e scusi. Verdadeiramente só sintonizamos com aquilo que sentimos. E, portanto, estas são palavras de verdade que transformam a realidade das relações humanas e, em particular, a relação na família, e, por serem verdade, têm esta ressonância. Não estamos habituados que um Papa nos recorde isto. Ma dimmi tu, quante volte al giorno tu le dici grazie a tua moglie e tu al tuo marito? Quanti giorni passano senza dire questa parola grazie? Ele sabe do que fala, ele foi educado numa família, ele conviveu com famílias, ele vive com a família humana. Vive dentro da família humana, que somos todos nós. Francisco é um homem que busca a proximidade, o contacto. Não pode ficar à margem. Recusa os aposentos pontifícios em favor da movimentada residência de Santa Marta. Eu acho que é o que mais caracteriza este Papa, é que fala ao coração das pessoas, comove as pessoas, fala de si próprio, fala da sua própria família, fala da santidade do pai dele, da mãe dele, da avó Rosa, e eu também tinha, a avó também se chamava Rosa. Comovi-me quando ele disse que tem o testamento espiritual da avó dentro do breviário.
que fala dos seus defeitos. Fala-nos dos defeitos. É talvez a primeira vez que um Papa nos fala dos seus defeitos. Ora, há uns anos atrás mais autoritário ou mais impulsivo, que nos fala das suas fragilidades, dizendo que é um pecador e que tem muitos defeitos. E uma das suas fragilidades ou grandezas é precisar das pessoas para viver. E por isso escolheu viver na casa de Santa Marta, porque dizia: preciso viver a minha vida junto dos outros. Francisco não deixa ninguém indiferente, nem mesmo os média, habitualmente com apetite por tudo que possa soar a escândalo ou a discurso do passado. O facto de acharem que o Papa Francisco é cool ou porreiro em si não demonstra nada. Apenas demonstra isto, penso eu. Aquele com gestos simples agradou a muita gente que não percebe nada do que é a Igreja. Buona domenica e buon pranzo. Grande ovação. Bom almoço e bom domingo não é nada. É uma frase, não tem nenhum conteúdo de nada, nem doutrinal, nem nada. Mas, evidentemente, esse tom de proximidade desarmou as pessoas. E esse tom de proximidade é cativante mesmo para quem não tem nenhuma espécie de concordância com a substância do que o Papa diz, vai dizer, pode vir a dizer, etc. Portanto, há um lado de afabilidade, há um lado de afabilidade humana muito, muito grande. Essa proximidade cria expectativas, e aqui é a parte importante, não só nesta imprensa que nunca gostou de Papa nenhum e agora gosta deste, mas em pessoas simples. Em pessoas simples, em cristãos e em não cristãos, em pessoas que não têm, que nunca fizeram parte da Igreja. Mas a proximidade do Papa tem sempre o objetivo de chegar mais longe. A palavra e o gesto é para despertar convite, para envolver numa caminhada efetiva de mudança. Quer sempre partir do local para o global. Dou como exemplo as viagens na Itália, em que cada espaço, cada destino é escolhido a dedo para simbolizar uma realidade global, da imigração, da crise económica, da pobreza, em que cada gesto, cada palavra que é dita naquele local desafia a comunidade católica no seu conjunto a tornar aquele gesto e aquela palavra para que tenham um impacto global. Francisco apresenta-se como um Papa que não está interessado em reforçar o poder institucional da Igreja Católica. Mas está muito interessado em reafirmar o seu papel regenerador da humanidade. E eu não sei até que ponto é que isto é assim tão imediatamente traduzível. Porque, para explicar rapidamente, há, por exemplo, um conceito teológico central que é a misericórdia, já se falou aqui dele. Penso que vamos vê-lo muito desenvolvido na canonização do Papa João Paulo II, mas é um conceito um bocado mais restrito. Como é que isto se traduz em discursos? A questão com o Papa Francisco é simples, é que essa misericórdia é visível em muitos gestos, em dezenas de fotos ao longo deste pontificado, nos abraços aos doentes, às crianças, nos seus apelos aos parcos, para a maneira como eles têm de confessar, na discussão que abre na Igreja para situações matrimoniais difíceis. Ou seja, a misericórdia é um conceito teológico central, mas não é só um conceito teológico, é um conceito de vida. E desse ponto de vista, até mediaticamente, é mais apreensível. Vorrei fare un piccolo rimprovero, ma fraternalmente fra noi. Tutti voi avete gridato nella piazza Francesco, Francesco, Papa Francesco. Ma Gesù dov'era? Io avrei voluto che voi gridasse Gesù, Gesù è il Signore, è proprio in mezzo di noi. Da qui in più, niente Francesco, Gesù. E eu acho que este é que é o ponto. Mas que atração é esta? Se Francisco já disse, aliás, agora nesta entrevista ao Corriere, é que o conceito de super-papa para ele é ofensivo. Creio que a resposta encontra-se nas próprias palavras e gestos de Francisco, que prefere que gritem pelo nome de Jesus em vez do nome do Papa,
e que dedica grande parte do tempo à oração e depois a encontrar pessoas e a comunicar-lhes o que ele próprio vive. É que ele, pelo menos eu vejo assim, ele não pode calar aquilo que experimenta. Não pode guardar só para si a alegria do encontro que faz. É um encontro pessoal e a modalidade de encontro pessoal que ele faz, já o disse várias vezes, está sempre a insistir, é a misericórdia, a ternura, a proximidade, que ele experimenta e vive. E por isso, acho que não é por acaso que vem da América Latina, onde as pessoas são mais soltas, quer dizer, nós aqui somos muito cerimoniosos, e ele vem exercer essa faceta que é completamente atrativa. Eu acho que não há ninguém que não queira isto, não é? Que não queira ser abraçado com ternura. E por isso ele contagia todos à sua volta. E ao mesmo tempo, quando os encontra, é para ele uma riqueza, porque também vê que ele beneficia do outro, dos mais pequenos, dos mais frágeis, dos esquecidos, dos doentes, que ele diz que é a carne de Cristo. Acho que há gestos que são importantes e que são gestos humanos. Aquele gesto dele, do Papa, telefonar a uma mãe que não sabe se vai abortar e que recebe um telefonema do Papa e que não aborta. Que são gestos micro, que são, cada um deles importante, não só importante humanamente, como importante para uma certa imagem do Papa, e depois há os gestos macro, e para mim há um gesto que, não sendo novo, acentua-se muito toda aquela dimensão da globalização da indiferença, etc., mas isso de uma forma ou de outra tinha sido dito pelos outros Papas, a questão da paz de uma forma ou de outra tinha sido dito pelos outros Papas. Para mim, este ano de papado teve um momento chave, que foi o momento em que só o Papa é que podia fazer aquilo de uma forma genuína, não demagógica e interessada, que foi a ida a Lampedusa. Foi para mim, de longe, o aspecto mais marcante deste papado. Mas em Lampedusa há uma coisa que o Papa Francisco diz, que é muito mais interpelante do que apenas ir a Lampedusa. É que ele diz, quem é responsável por isso? E todos nós dizemos, ninguém. E Cristo lá em cima pergunta, e de quem são estes, a quem responsabilizo por estes gritos e este sangue que me chega? E todos dizem, ninguém. Porque de facto, ninguém, quer dizer, quem é que é responsável? Sou eu? És tu, António? É o Pedro Mexia? É a guarda fronteiriça italiana? É quem? Quer dizer, há aqui este problema, é que é o problema incomodativo. Dove è il tuo fratello? La voce del suo sangue grida fino a me, dice Dio. Questa non è una domanda rivolta ad altri, è una domanda rivolta a me, a te, a ciascuno di noi. Quei nostri fratelli e sorelle cercavano di uscire da situazioni difficili per trovare un po' di serenità e di pace. Cercavano un posto migliore per sé e per le loro famiglie, ma hanno trovato la morte. Eu penso que ele pautou o papado todo, ou este ano, por aquilo que é o mandamento universal e aquilo que Jesus Cristo dizia que era o único dos mandamentos, que era o amor. Às vezes digo assim, que o amor não é paixão, que no étimo quer dizer sofrimento até. O amor é pegar num homem sem abrigo, levá-lo para casa, dar-lhe banho e dar-lhe comida. Mas algum de nós faz isto? Eu não faço, juro. Quer dizer, mas às vezes dá-me vontade, quando vejo o Papa, às vezes digo assim, a próxima vez. Mas quer dizer, porque ele nos interpela a fazer isto, não é? Isto é que é amor pelo próximo.